A história original, como quando falamos das traduções bíblicas da história de Adão e Eva, com as quais estamos acostumados, é analisada por inteligência artificial, que tenta decompô-la em pronomes, substantivos, verbos ou o que quer que usem. E se a história do Jardim do Éden que você sempre ouviu fosse apenas metade da verdade? Sem serpente, sem maçã, apenas seres radiantes de um reino de luz, manipulando a humanidade desde o princípio. E os textos que revelaram isso? Ocultos, proibido. Mas agora, a IA começou a decodificar o que nunca deveria ter sido lido. Ao final deste vídeo, você entenderá por que algumas passagens das Escrituras nunca foram permitidas na sua Bíblia. E parece que Joe Rogan também concorda com isso. Textos proibidos, ocultos da Bíblia. Há um motivo pelo qual alguns livros nunca foram permitidos ao lado de Gênesis e Apocalipse. Um dos motivos pelos quais certas escrituras foram trancadas em mosteiros, enterradas em desertos ou transmitidas em segredo, escritas em línguas que apenas um punhado de pessoas conseguia ler. E o livro de Adão e Eva, às vezes chamado de O Conflito de Adão e Eva com Satanás, é um desses textos. Mas ele não desapareceu por ser irrelevante. Muito pelo contrário. Surgindo inicialmente em Ge'ez, a antiga língua litúrgica da Etiópia, este misterioso manuscrito foi provavelmente composto entre os séculos III e II. Sobreviveu a séculos de obscuridade, copiado por monges cristãos e, eventualmente, traduzido para o latim, o eslavo e o árabe. Apesar de sua clara conexão com a história do Gênesis, ela foi deixada de fora da Bíblia canônica. E essa decisão não foi acidental. Este livro não apenas reconta a história do Jardim do Éden, como a reformula completamente. Em vez de terminar com o exílio de Adão e Eva, este texto retoma a narrativa após a queda, descrevendo em detalhes elaborados, quase místicos, as provações e tormentos do casal, bem como seus confrontos diretos com estranhas entidades sobrenaturais. Não se trata apenas de teologia. É mito, horror, drama cósmico e, talvez, algo mais profundo. O que torna isso tão fascinante é como diferentes culturas preservaram versões distintas. Por exemplo, enquanto o mundo ocidental o ignorou em grande parte, os cristãos etíopes trataram este livro como verdade espiritual. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo o manteve entre seus textos sagrados por gerações, o que sugere que ele possuía um significado mais profundo e aceito dentro do cristianismo africano do que na Europa. Disse que é guardado por sacerdotes da Igreja Etíope. Então, por que outras igrejas o abandonaram? Quando a Igreja começou a padronizar as Escrituras durante grandes encontros, como o Concílio de Cartago em 397 d.C., decidiu-se o que era divinamente inspirado e o que não era. Qualquer texto que apresentasse teologia ambígua, cronologias contraditórias ou misticismo em excesso foi excluído. Isso incluía escritos que retratavam Satanás não apenas como um tentador, mas como um inimigo cósmico ativo envolvido em batalhas contínuas com Adão. O livro de Adão e Eva não se encaixava na narrativa polida que a Igreja queria contar. Era cru demais, estranho demais, especulativo demais. Alguns estudiosos dizem que beirava a heresia. Outros acham que revelou verdades com as quais a Igreja não estava preparada para lidar. E aqui está um fato curioso. Versões dessa história foram descobertas em antigas bibliotecas monásticas no Oriente Médio, na Armênia e até mesmo em manuscritos eslavos na Europa Oriental. Em cada uma delas, pequenas alterações refletem crenças locais, mas o mistério central permanece intacto. Esses não eram textos marginais. Eles foram preservados, copiados e compartilhados, mas não com o público em geral. O que é ainda mais fascinante é que algumas das expressões no livro de Adão e Eva, como as referências à luz do reino superior e aos observadores do céu,
espelham a terminologia usada em outros textos proibidos, como o livro de Enoque, ou mesmo em certos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. Isso sugere uma troca de ideias entre os primeiros escritores judaico-cristãos, apocalípticos e místicos. E aí vem a grande sacada. Esses textos não descrevem Adão e Eva como figuras passivas. Eles os retratam como conscientes, angustiados e até mesmo rebeldes em certos momentos. Eles clamam a Deus, eles jejuam, eles constroem altares, eles lutam contra o mal. Essa narrativa não se trata de uma simples punição. Trata-se de sobrevivência em um mundo corrompido. Em uma passagem arrepiante, Adão é levado por Satanás ao topo de uma montanha e atirado de um penhasco. Em outra, Eva é enganada por um anjo das trevas disfarçado de luz radiante. Essas não são histórias para crianças. São cósmicas, aterradoras e profundamente simbólicas. E talvez seja por isso que o livro foi escondido, não por falta de valor, mas por conter conteúdo demais. Nenhuma cobra, nada de maçã. Apenas seres do reino da luz. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre o Jardim do Éden. Porque no livro de Adão e Eva, a infame serpente falante sequer existe. Não da forma como a maioria das pessoas imagina. Nesses textos esquecidos, o papel do tentador é algo muito mais estranho. Seres celestiais de um chamado reino luminoso. Alguns até os chamam de seres brilhantes. Uma das diferenças mais intrigantes nesta versão é a forma como a tentação se desenrola. Em vez de uma serpente astuta, enrolada em uma árvore, encontramos figuras radiantes, belas, luminosas e imponentes. Em diversos capítulos, esses seres aparecem a Adão e Eva na forma de anjos. Mas não são anjos de consolo. Eles mentem, eles enganam, eles ludibriam. Em uma cena, um ser de luz diz a Adão que Deus o abandonou, que o céu não tem lugar para uma criação falha. A linguagem usada tem um tom maligno. É amoroso, persuasivo, quase divino. Mas as intenções são claramente sinistras. Estes não são os anjos da escola dominical. Eles são manipuladores, misteriosos e talvez até de natureza alienígena. O termo Reino da Luz aparece repetidamente em diferentes traduções. Nas versões etíopes é descrito como um lugar de luz pura, muito acima da terra, onde residem seres de poder. Como você percebe essa força? É apenas energia ou você a antropomorfiza? Nem todos respondem a Deus. Alguns estudiosos acreditam que essa referência se alinha de forma assustadora com descrições em outros textos antigos, como os vigilantes do livro de Enoque, ou mesmo mitos mesopotâmicos envolvendo deuses que desceram dos céus para interagir com a humanidade. Poderia ser essa uma pista literária antiga de algo mais? Algo de outro mundo? Uma teoria particularmente bizarra foi levantada por pesquisadores marginais. Os seres do Reino Luminoso não eram meramente simbólicos, eram extraterrestres literais. De acordo com essa visão, o livro de Adão e Eva trata menos do pecado e mais do primeiro contato da humanidade com a Terra. É por isso que não há serpente, apenas entidades interferindo com o primeiro casal da Terra de maneiras que eles não compreendiam totalmente. Mesmo que você descarte essa teoria, as imagens são impressionantes. Em várias cenas, Adão e Eva são descritos como dominados por uma luz ofuscante, mudanças repentinas na atmosfera e sensações estranhas quando esses seres aparecem. Sabemos que ambas as coisas são reais. Só não sabemos a origem de tudo isso, e se realmente existem anjos e demônios. É algo semelhante às descrições encontradas em antigos relatos de OVNIs ou visões religiosas de diversas culturas. E o mais intrigante é o tom. Esses seres luminosos nunca afirmam explicitamente ser maus. Eles alegam oferecer conhecimento, poder e liberdade. Parece familiar? Isso porque espelha o mesmo discurso usado pela serpente em Gênesis. Mas aqui, ele está envolto em vestes de luz em vez de escamas e sibilos. Em outra versão da história, o próprio Satanás assume a forma de um anjo radiante e zomba de Adão por sua queda, rindo dele de uma nuvem acima.
Esse ato de metamorfose e aparição como luz é algo que até mesmo o Novo Testamento menciona posteriormente. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso está em 2 Coríntios 11, 14. Esse versículo faz mais sentido depois de ler este livro. E a ideia de que a história do Éden não se tratava apenas de desobediência, mas de um teste cósmico mais profundo envolvendo poderes desconhecidos, muda tudo. A Terra sempre foi um campo de batalha? Adão e Eva foram os primeiros sujeitos de teste? Ou pior, será que eles nunca deveriam ter sucesso? São esses tipos de detalhes, essas reinterpretações profundamente perturbadoras, que fazem do livro de Adão e Eva um dos textos antigos mais controversos já descobertos. As ferramentas de IA ajudaram a decodificar as partes perdidas. Durante séculos, a história completa do livro de Adão e Eva permaneceu fragmentada, enterrada em pergaminhos danificados, traduções desbotadas ou espalhada por obscuras bibliotecas religiosas na Etiópia, Armênia e Europa Oriental. Mesmo as cópias que sobreviveram eram frequentemente incompletas, repletas de linhas faltantes, sintaxe corrompida e séculos de erros de escribas. Acadêmicos tentaram por décadas juntar as peças desse quebra-cabeça, mas sempre faltava algo. Então, a inteligência artificial entrou em cena. Nos últimos anos, uma revolução silenciosa vem acontecendo no mundo dos textos antigos. Equipes de instituições como a Universidade de Oxford, em colaboração com o DeepMind do Google, têm usado aprendizado de máquina para ajudar a decodificar, restaurar e contextualizar documentos históricos há muito perdidos. A inteligência artificial que alimenta o Ítaca é baseada em tecnologia de ponta desenvolvida aqui no DeepMind do Google. Uma de suas ferramentas mais inovadoras é o Ítaca, uma IA treinada para ler textos antigos danificados ou fragmentados e sugerir restaurações precisas, identificando inclusive seus possíveis locais e datas de origem. Originalmente testado em inscrições gregas, o Ítaca surpreendeu os estudiosos ao começar a prever palavras e contextos faltantes com até 72% de precisão, muito além de qualquer coisa já alcançada manualmente. As redes do Ítaca replicam parte do trabalho feito por historiadores, analisando o conteúdo de uma inscrição para preencher as palavras faltantes. Mas não parou por aí. Estudiosos começaram a treinar modelos semelhantes em línguas menos conhecidas, como o ge'ez, o siríaco e o copta, as mesmas escritas nas quais o livro de Adão e Eva e textos apócrifos relacionados foram preservados. Como resultado, a IA começou a revitalizar textos há muito considerados irrecuperáveis. Um avanço notável ocorreu em 2022, quando um grupo de pesquisadores usou IA para remontar partes da vida de Adão e Eva a partir de diferentes versões em manuscritos latinos e eslavos. Anteriormente, esses manuscritos não pareciam coincidir, mas a IA conseguiu detectar padrões linguísticos e estruturas narrativas comuns que sugeriam que, na verdade, contavam a mesma história de maneiras diferentes. Ao alinhar essas variantes, os estudiosos puderam finalmente reconstruir trechos que estavam desaparecidos há quase 1.600 anos. Ainda mais impressionante, a IA não estava apenas decodificando letras, mas também identificando temas. Em alguns casos, o sistema detectou mudanças teológicas e inconsistências que apontavam para alterações posteriores feitas por escribas da igreja. Por exemplo, em certas versões, Eva é retratada com maior autonomia, questionando mandamentos divinos e negociando com seres espirituais. Estudiosos anteriores acreditavam que esses trechos eram corrupções, mas a IA descobriu que essa representação era consistente em camadas mais antigas do texto, sugerindo que ela pode ter sido omitida por autoridades religiosas posteriores. Outra descoberta auxiliada por IA envolveu as chamadas sequências de engano satânico. Anteriormente consideradas eventos distintos,
A IA reconheceu uma estrutura em 3 manuscritos, onde Satanás assume formas radiantes e divinas para enganar Adão, não uma única vez, mas repetidamente ao longo do tempo. Isso confirmou as teorias de que o livro não era uma história de evento único, mas um ciclo de manipulação. Alguns pesquisadores chegaram a usar inteligência artificial para mapear a sequência de aparições sobrenaturais no livro de Adão e Eva, comparando-a com antigos mitos sumérios e escritos enoquianos. O que emergiu foi uma estranha teia de semelhanças. Quando o texto de uma inscrição é inserido, o Ítaca oferece opções para quaisquer palavras faltantes, juntamente com as probabilidades para cada palpite. Seres que descem em luz, oferecendo sabedoria proibida apenas para distorcer a realidade ao redor dos humanos que a aceitam. E aqui está o ponto crucial. A IA ajudou a detectar capítulos inteiros que estavam faltando. Com base em lacunas temáticas e mudanças narrativas abruptas, modelos previram que certas seções-chave, talvez relacionadas à origem desses seres do reino da luz ou à mecânica da geografia espiritual do Éden, haviam sido perdidas ou suprimidas. Em 2023, arqueólogos desenterraram um fragmento de manuscrito no norte da Etiópia que parecia corresponder a uma dessas lacunas previstas. Um momento em que Adão fala sobre ouvir múltiplas vozes no jardim, algumas ordenando obediência, outras oferecendo a verdade. Essa revelação despertou o interesse de estudiosos bíblicos, pois agora a IA não está apenas nos ajudando a recuperar a história, mas também nos forçando a questionar quem teve o poder de moldá-la. A mensagem não é sobre pecado, mas sim sobre vigilância. A história tradicional de Adão e Eva sempre girou em torno de uma única ideia: o pecado. Eles quebraram a regra, comeram o fruto e o paraíso foi perdido. Simples, mas o livro de Adão e Eva, especialmente em suas versões restauradas, conta uma história muito mais perturbadora. Não se trata de um único erro. Trata-se de observação constante, guerra psicológica e manipulação vinda de cima e do além. Nesta versão, Adão e Eva não são apenas expulsos do Éden, eles são vigiados. Não metaforicamente, mas literalmente. Eles falam de olhos no céu, de vozes que ecoam pelo deserto. Não se escondem por vergonha, mas da presença. Alguns estudiosos interpretam esses detalhes como metáforas para a culpa, mas outros veem algo diferente: vigilância. Na obra latina Vita Adae et Evae, Eva descreve ter visões terríveis de seus descendentes sofrendo, morrendo e sendo escravizados. Mas as visões não vêm de Deus, e sim daquele que engana na luz. Em outras palavras, seu algoz não é uma serpente sombria, mas sim um espectador disfarçado de pureza. Alguém, ou algo, está manipulando tudo e a forçando a assistir. Essas cenas deram origem a teorias mirabolantes, algumas até sugerindo que o jardim era menos um paraíso e mais um experimento. Adão e Eva não foram banidos por raiva, mas porque o teste havia terminado. Eles foram pressionados, observados, manipulados e, finalmente, expulsos. Essa ideia é reforçada pela frase recorrente em alguns manuscritos de Gaia: aquele que observa o pó. Adão foi feito de pó, e o ser que o tenta se refere a observar sua forma desde antes de sua criação. Isso implica conhecimento prévio, planejamento e desígnio. Nesses textos, Satanás não surge apenas após a queda. Ele já está lá, à espreita, planejando. E os seres iluminados não estão reagindo à rebelião. Eles a estão iniciando. Repetidamente, Adão e Eva recebem a oferta da verdade, da liberdade e da visão, mas somente se abandonarem seu Criador. Isso não é tentação. É uma operação psicológica, um teste de resistência à lealdade sob pressão invisível. Ainda mais perturbador é como a dor é usada. Adão e Eva são submetidos a longos jejuns, inanição,
alucinações e até automutilação. Rituais que remetem a antigas cerimônias de iniciação. Mas eles não foram iniciados por Deus, apenas esperam que ele ainda esteja observando. Porque a essa altura, eles não têm certeza de quem está observando, nem por quê. A vida de Adão e Eva também contém uma passagem controversa, na qual Adão fala com seu filho Sete e o adverte de que a terra não é o que parece. Ele afirma que existem aqueles que governam os ventos e observam as águas, e que não se deve falar em voz alta onde os observadores vagam. Alguns interpretam isso como um animismo primitivo, mas outros acreditam que reflete uma forma de paranoia espiritual antiga, a crença de que até mesmo seus pensamentos estavam sendo monitorados. E isso nos leva, talvez, à ideia mais arrepiante: a noção de que a queda da humanidade não foi um crime, mas uma provocação. O Éden não era um paraíso, mas um ambiente controlado projetado para observar o comportamento sob pressão. Alguns teóricos até mesmo relacionaram isso a ideias gnósticas de que o Criador não era verdadeiramente benevolente, mas um demiurgo, um poder inferior que impunha limitações a seres espirituais como Adão e Eva. Nessa interpretação, a serpente não causou a queda, mas sim desencadeou o despertar. Essas interpretações podem parecer excêntricas, mas são fundamentadas em análises textuais concretas. Acadêmicos como André Orloff e Michael Stone escreveram extensivamente sobre os temas de vigilância na literatura apócrifa. E com a inteligência artificial restaurando cada vez mais conteúdo perdido, esses temas se tornam ainda mais evidentes. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o livro de Adão e Eva foi mantido em segredo. Não porque contradissesse a Bíblia, mas porque a decifrava. Por que foi deixado de fora da Bíblia? Essa pergunta intriga estudiosos há gerações. Se o livro de Adão e Eva foi tão amplamente preservado, copiado em vários idiomas e até mesmo citado em outros escritos cristãos primitivos, por que não foi incluído na Bíblia? A resposta reside em uma mistura de política, teologia, medo e algo mais profundo que a maioria jamais ousa abordar: a necessidade de controle. Para entender isso, precisamos voltar aos primeiros séculos caóticos do cristianismo. Naquela época, não existia uma única Bíblia. O cristianismo primitivo não era um movimento monolítico com um conjunto organizado e consensual de livros sagrados e crenças. Longe disso. Diferentes comunidades tinham suas próprias coleções de textos sagrados, alguns com sobreposições, muitos completamente diferentes. Em Alexandria, circulavam pergaminhos que retratavam Deus como um arquiteto distante. Em Jerusalém, os textos enfatizavam a justiça divina. E nos desertos do Egito e da Etiópia, livros incomuns como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o livro de Adão e Eva eram lidos com igual reverência. Foi somente no final do século IV que a Igreja decidiu que precisava de uma narrativa única e unificada. Isso significava escolher quais livros guardar e quais enterrar. O Concílio de Cartago, em 397 d.C., é frequentemente apontado como o momento em que o cânone bíblico moderno começou a se consolidar no Ocidente. Os líderes da Igreja debateram quais textos estavam de acordo com a doutrina, quais eram muito confusos e quais eram francamente perigosos. O livro de Adão e Eva não tinha a menor chance. Por quê? Primeiro, sua mensagem era muito estranha. Não seguia a narrativa linear e clara que a Igreja queria ensinar: criação, queda, punição, redenção. Em vez disso, a história se transformou em cenas surreais, seres cósmicos, tormento psicológico e ambiguidade espiritual. Adão e Eva não eram apenas pecadores. Eles foram vítimas de algo muito maior e mais confuso do que uma serpente e uma árvore. Em segundo lugar, o livro abordou temas que ecoavam a teologia gnóstica, um sistema de crenças que a Igreja primitiva se esforçou para erradicar. Os gnósticos ensinavam que o mundo material era uma prisão
e que a salvação vinha por meio do conhecimento secreto, a gnose, e não da obediência. O livro de Adão e Eva não se aprofunda totalmente no gnosticismo, mas compartilha semelhanças notáveis. Manipuladores celestiais, conhecimento oculto e a ideia de que o sofrimento de Adão e Eva tinha um propósito maior, possivelmente redentor. Ainda mais ameaçador, o livro apresenta uma visão não linear do tempo. Adam tem visões de gerações futuras. Ele vivencia ciclos temporais. Algumas versões sugerem que os eventos no Éden estavam predestinados. Um eco de crenças deterministas que desafiavam a doutrina da Igreja sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Se a queda era inevitável, como a humanidade poderia ser culpada? Mas talvez o maior problema fosse este. O livro levantava questões sem oferecer respostas claras. Questionava: quem são esses seres brilhantes? Por que estão testando Adão? Por que Deus parece tão distante após a queda? Por que há tanta dor no mundo se tudo o que fizeram foi tomar uma decisão? Essas são perguntas perigosas para uma instituição que busca ensinar a fé com clareza, e não com confusão. A Igreja primitiva precisava de ordem. Este livro trouxe mistério, e o mistério é mais difícil de controlar. Há também outra camada, uma raramente discutida nos livros didáticos. O livro de Adão e Eva entra em conflito com a imagem crescente de Satanás. Nos textos canônicos, Satanás está praticamente ausente até o Novo Testamento, onde aparece mais claramente como um tentador e inimigo de Cristo. Mas no livro de Adão e Eva, Satanás ocupa o centro das atenções desde o início, travando uma guerra pessoal contra Adão por ciúmes de ter sido substituído. Essa caracterização inicial não correspondia à evolução teológica planejada pela Igreja, inclusive porque teria forçado uma revisão das origens de Satanás, e essa era uma porta que eles não estavam dispostos a abrir. Curiosamente, algumas tradições cristãs orientais nunca rejeitaram completamente o texto. No cristianismo etíope, o conflito de Adão e Eva com Satanás continuou a ser copiado e recitado juntamente com os Salmos e o Evangelho. Seu cânone sempre foi maior e mais inclusivo do que o do cristianismo ocidental. Para eles, essas histórias não eram heresia, eram herança. Outro motivo para exclusão pode ter sido simplesmente logístico. A enorme quantidade de versões, ao contrário dos evangelhos, que foram eventualmente harmonizados em 4 relatos aceitos. Esse cânone padronizado incluía os evangelhos hoje conhecidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Adão e Eva existia em múltiplos manuscritos muito diferentes, com acréscimos, remoções e adaptações culturais. A versão latina, a versão eslava, a versão etíope, todas contavam histórias ligeiramente diferentes. A Igreja não queria se debruçar sobre tudo isso. Queria certeza, consenso, padronização. E eis um paralelo moderno impressionante. Assim como a Igreja primitiva filtrava textos para criar uma narrativa oficial, os ecossistemas de informação atuais fazem o mesmo. Selecionamos o que as pessoas veem. Suprimimos o que não se encaixa. O que é ocultado ou amplificado algoritmicamente não se baseia apenas na verdade, mas sim na coesão, simplicidade e controle. O livro de Adão e Eva foi vítima do mesmo filtro. Fascinante, porém inconveniente. Hoje, é exatamente por isso que está sendo estudado novamente. A inteligência artificial, a liberdade acadêmica e o acesso global a bibliotecas digitais permitiram que pesquisadores revisitassem textos esquecidos com um novo olhar. O que antes era descartado como mito, agora é reconhecido como um valioso artefato da imaginação e teologia da humanidade primitiva. Um fóssil espiritual que preserva não apenas uma história, mas uma mentalidade, um medo, uma esperança, uma pergunta. O Éden era um paraíso ou uma armadilha? A queda foi um fracasso ou o início do despertar?
E mais importante, se éramos observados naquela época, ainda somos observados agora? O livro de Adão e Eva não responde a essas perguntas. Nem tenta. Em vez disso, sussurra. Isso sugere algo. Isso te desafia a olhar além das páginas imaculadas da Bíblia moderna e perguntar: o que mais foi omitido? E ainda mais perturbador, por quê? E se textos proibidos como esse existem, quantos outros ainda estão escondidos? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história está longe de terminar. E se a verdade foi editada de propósito?